capítulo 7, versículos 33, 34 e 35. Diz assim: E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Etafá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Etafá, isto é, abre-te. Esse texto diz respeito à cura de um surdo e gago de Decápolis. Irmãos, o que nós vemos hoje é exatamente o que se passou com esse rapaz. Muitas pessoas agem, muitas pessoas se comportam como se estivessem com seus ouvidos tapados, como se estivessem surdas e escolhem dar ouvidos, ou seja, preferem ouvir apenas aquilo que lhes agrada, apenas aquilo que lhes convém. Irmãos, a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Mas por que então que as pessoas hoje em dia não querem correção? Por que que as pessoas hoje em dia não querem ser levadas, conduzidas pela verdade, que é a palavra? Por que as pessoas hoje vão atrás de tantas invencionices? Por que é que hoje as pessoas vão atrás de um lugar para outro e vivem mudando de lugar, de denominação, de estatutos, na verdade, em busca de ouvir apenas aquilo que lhes agrada? Veja que a própria Bíblia responde a essas indagações. É isso mesmo, a própria Bíblia responde a essas indagações. Segundo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas você, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo dizia aqui a Timóteo: Timóteo, cuidado. Timóteo, não vai atrás desse modismo, não vai atrás dessas pessoas. Timóteo, permaneça firme aí naquilo que lhe foi concedido. Permaneça firme naquilo que lhe foi confiado, Timóteo. Não se deixe levar por essas pessoas. E hoje, infelizmente, o que precisa acontecer é exatamente isso. Pessoas voltarem à consciência, pessoas voltarem ao caminho, à sã doutrina. E quando eu digo para você a sã doutrina, eu não estou falando voltar lá no tempo da lei, eu não estou falando para você ser retrógrado. Não, mas é preciso destapar os ouvidos e parar de andar atrás desse tipo de gente que vive inventando modas e modismos na internet. Pessoas que inventam
uma série de coisas e que introduzem uma série de coisas dentro das igrejas, dentro de um falso evangelho, dizendo que é o óleo, dizendo que é a pomba, dizendo que é um lenço, dizendo que é um simbolismo, ou isso ou aquilo. Irmãos, o efeito verdadeiro, quem faz, é a fé unida à palavra. Contra essas duas coisas não existe antídoto. Mas, infelizmente, as pessoas se deixaram desviar por fábulas, por promessas de enriquecimento fácil. Pessoas dizendo que foi lá na porta do banco, passou uma toalha e apareceu dinheiro na conta. Pessoas dizendo que deviam uma enormidade e que de repente viraram empresárias. Gente, o nosso Deus, Ele é poderoso sim, Ele faz milagres sim, Ele é Deus do impossível sim. Mas pelos seus erros, é você que vai responder pelos seus erros. Vamos parar de andar atrás de assopros, de paletó que derruba todo mundo. Vamos voltar ao verdadeiro evangelho, daquele evangelho que cura, salva, liberta pelo poder da oração e pelo poder da palavra. Deus te abençoe. Paz.